sound just put on bass dance sound. Settle down just put on bass dance sound. Settle down just put on bass dance sound. Settle down just put on bass dance sound. Betamax é um formato de vídeo hoje descartado, introduzido pela Sony a princípios de 1976. Após uma década de anúncios, finalmente a Sony apresentou ao mercado seu sistema de fita de vídeo que permitia gravar programas de televisão enquanto se via outro canal e o ver posteriormente. De tamanho mais pequeno que sua concorrência, o VHS, o Betamax tinha maior resolução. Por outro lado, o modelo de fita VHS de máxima duração oferecia 25 minutos a mais que seu rival, o Betamax. Ainda quando o Betamax ofereceu a melhor qualidade de áudio e vídeo, esta só podia se aproveitar com altas vozes e televisores de gama alta, equipamentos que poucos lares da época dispunham. O Betamax é um formato de vídeo analógico desenhado para a norma estadunidense, NTSC, e depois adaptado para a europeia, no que uma fita de 150 metros de longitude está alojada dentro de um cartucho de 16 por 9,6 por 2,5 cm em dois rolos. Para gravá-la e lê-la, a videogravadora saca do cartucho um trecho de fita ao redor de 3 cabeças, uma para o som e controle, outra em formato de cilindro de 7,5 cm de diâmetro, também chamada de tambor, para o vídeo, e por último, uma de apagado. A velocidade da fita é de 4 cm por segundo para a beta 1, 2 cm por segundo para a beta 2 e 1,333 cm por segundo para a beta 3, conseguindo assim aumentar o tempo de gravação. O tambor, que sustenta duas pequenas cabeças de vídeo, gira a 1800 RPM, fazendo portanto passar as cabeças sobre a fita a uma velocidade tangencial de uns 7 metros por segundo. A fita tem 12,65 mm de largura e é de um composto ferro cômico de alta obliquidade. Aproveita-se um filtro eletrônico de pene analógico e de duplo ângulo azimutal em seus cabeçotes giratórios de vídeo para reduzir a interferência de sinais das pistas adjacentes e assim não requerer bandas de proteção, conseguindo uma boa relação de sinal de 45 decibéis e obtendo máxima densidade de gravação. Daí seu nome Betamax, do japonês beta, túpido e denso. O som pode ser estereofônico, como nos cassetes normais de áudio, ou IF analógico. Inclusive, alguns modelos da Sony tinham um som digital com qualidade de CD desde 1980. Este formato grava os sinais de som, de vídeo e de sincronização, por ser separado sobre uma fita magnética que se estende a 4 cm por segundo na velocidade horizontal, beta 1. Para tal fim, a fita magnética se divide em 3 áreas. Uma pista longitudinal de 1,5 mm de largura para gravar o som, outra de 0,60 mm para o sinal de sincronização, e uma pista central helicoidal de 10,2 mm para o sinal de vídeo. A pista de som recebe o sinal de áudio equalizada apropriadamente e misturada com um tom de 65 kHz para polarizá-la. O sinal de sincronização refere-se a que em NTSC se transmitem 30 imagens completas por segundo. Estas marcam o ritmo de gravação do sistema, mas em realidade a cada imagem se divide em 2 partes, de maneira que na pista de sincronização se grava um pulso positivo para cada primeiro campo da imagem e um negativo para o segundo campo, para um total de 30 pulsos positivos e 30 negativos por segundo. A gravação do vídeo é mais complexa. Primeiro, a gravação e posterior leitura realizam em um par de cabeçotes muito pequenos montados em um disco que gira dentro do tambor de vídeo. Este arranjo permite ter uma velocidade relativa a 7 metros por segundo, de modo que o largo de banda cresce até os 7 MHz, com o que é possível gravar o vídeo.
Os cabeçotes montam-se diametralmente opostos e têm 66 micrômetros de largura, igual a uma pista e um entre-erro de 0,8 micrômetro. O sinal de cor grava-se simplesmente como um sinal de AM, com a portadora convertida desde os 3,579 MHz para os 688 kHz, com bandas laterais de 500 kHz. A imagem monocromo sofre um processo diferente, se equaliza apropriadamente e se comprime em as frequências mais altas. Depois usa-se para modular uma portadora de FM, onde os pulsos de sincronismo ficam em 3,6 MHz e o máximo de alvo em 4,8 MHz, desenvolvendo bandas laterais entre 1,2 MHz e 7,4 MHz. Este sinal aproveita-se para polarizar a fita para gravar o sinal de cor. Também pode-se gravar som em estéreo e IF, com portadoras de 1,3 MHz e 1,7 MHz. O equipamento conta com um processador de sincronismo analógico formado por dois PLL, detector de sinal de fita e sensor de condensação. O formato pioneiro da Sony teve o mercado da videogravação para ele só durante quase um ano, até que se lançou o formato VHS, criado pela JVC e Panasonic, se iniciando uma verdadeira guerra de formatos. Betamax originalmente só oferecia 1 hora de gravação, enquanto o VHS dava 2 horas. Essa diferença foi crucial. Com o tempo, iniciou-se uma guerra de preços para dominar o mercado. Mas o fato que realmente inclinou a balança foi a avidez da Sony por obter regalias da sua invenção. Enquanto a JVC preferiu sacrificar ditas ganâncias e abrir seu mercado, as restrições do Betamax levaram a que em 1984 só 12 companhias o apoiassem, contra os 40 fabricantes de reprodutores VHS. Em 1984, a Sony vendeu 2.300.000 unidades de Betamax. Seu competidor vendeu 3 vezes mais que essa quantidade. A carreira estava perdida. Em 1988, a Sony admitiu sua derrota e anunciou a produção de uma linha de gravadoras em VHS. O VHS tinha 95% do mercado. O resultado: o VHS venceu o mercado pelos próximos 10 anos. A Sony continuou desenvolvendo sua tecnologia igual à do JVC. Ambos os sistemas de qualidade similar eram incompatíveis. Essa história tem sido objeto de estudos e tem deixado algumas conclusões importantes na indústria. É conhecido como o caso Betamax. Dizem que a Sony nunca deixou a licença do Betamax, enquanto a JVC licenciou sua tecnologia a várias companhias. Mas soube-se que em realidade a Sony sim tentou licenciar sua tecnologia. Por outro lado, efetivamente, a quantidade de filmes pré-gravadas em formato Betamax era menor ao de VHS, mas só uma vez que começou a perder participação do mercado. Em 2002, após 24 anos de apoio, o Betamax morre ao deixar de produzir-se, ainda que alguns seguem vendendo o que fica no estoque. No âmbito profissional, era o médio clássico para fazer curtas metragens por cineastas e estudantes das artes do cinema, devido principalmente a seu baixo preço até a criação do sistema digital Mini-DV. A série informativa sobre o Betamax fica por aqui, mas você pode comentar sobre este vídeo. Qualquer sugestão sobre outro tema que você deseja ver, escreva e envie para nós que brevemente atenderemos o seu pedido. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Just